Povo de Deus, Romanos capítulo 12. Vamos continuar a nossa série de estudos sobre adoração. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, Lucas, por favor, projeta para mim o slide aí do estudo. Isso. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, acabamos de ler esse texto tão rico, que nos convida a refletir sobre a tua misericórdia, que é grande, e nos resgata, e como resposta devemos oferecer o nosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício vivo e agradável. O pecado restante nos atrapalha a fazer isso. Essa total entrega, como é difícil para nós. Mas o Senhor é poderoso para continuar resgatando o nosso coração e vencendo as nossas resistências, quebrando a dureza do nosso coração ainda. E por vários momentos escutamos a voz do Senhor e mesmo assim endurecemos. Mas sabemos também que não é a vontade do Senhor para a nossa vida viver assim. Por isso nós oramos, nós suplicamos pela ação poderosa e extraordinária do Teu Espírito, nos convencendo, causando constrangimento santo, quebrantamento, para que possamos cultuar o Senhor de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Nos ajude, Deus. Nos ajude. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo que foi afirmado nessa carta belíssima, até agora no capítulo 2, falando sobre a obra de Cristo, começando com a depravação total do homem, falando sobre a justificação pela fé, a adoção, o processo de santificação, se conclui aqui. Pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam agora o corpo de vocês como sacrifício vivo. Vocês que estavam mortos nos seus delitos e pecados, como nós lemos em Efésios. Porque o salário do pecado é a morte. E quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Não é à toa que Jesus, quando ele chega nesse mundo, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sem Cristo, o homem está morto em seus delitos e pecados. Não tem vida, não tem prazer em Deus. Mas agora que você recebeu vida nessa união mística com Cristo, onde a Bíblia diz o tempo todo, você agora está em Cristo, em Cristo, em Cristo. Você agora deve oferecer essa vida que você recebeu como sacrifício vivo, com o seu corpo, a Deus. Essa deve ser a motivação da vida cristã. A compreensão da misericórdia de Deus. Onde Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. Nós vimos na semana passada. E por causa da misericórdia dele, judeus e gentios, como um só povo, independente da origem étnica, são irmãos e irmãs e pertencem à única família. Ele passou 11 capítulos falando da misericórdia de Deus, nivelando todo mundo por baixo. O judeu não tem vantagem sem Cristo. O gentio não tem vantagem sem Cristo. Sem Cristo o homem está perdido, caminhando para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Não importa se é um índio que nunca ouviu falar de Jesus. Paulo trata sobre esse assunto nessa carta aos Romanos.
ou a pessoa mais esclarecida, sem Cristo está perdido em seus delitos e pecados. Não importa se você é da tribo de Benjamim, se você ainda não compreendeu a obra de Cristo, está perdido. Porque não existe relacionamento com Deus sem Cristo. É Cristo que nos reconcilia com o Pai. E Paulo fala isso claramente, porque você precisa de uma justiça que você não tem, onde a Bíblia diz que não há um justo sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora revestido da justiça de Cristo, porque Deus foi misericordioso com você. Não se esqueça disso, meus irmãos. Não se esqueçam disso. Ele não é obrigado a usar de misericórdia com ninguém. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Assim não depende de quem quer, diz a Bíblia. Por isso aquela oração tão linda que nós lemos na semana passada. Tu não tens obrigação de me querer. Tu não tens obrigação de me querer. Gente, se isso entrar na nossa cabeça, muda a nossa maneira de pensar. Muda a nossa maneira de pensar. Porque na cabeça de muitas pessoas, Deus é alguém que tem uma dependência emocional do ser humano e ele fica assim, implorando para o ser humano: se relaciona comigo, por favor, eu estou carente. Tem pessoas que pensam assim. Aliás, Deus nem precisa do homem para refletir, para mostrar o seu amor. Por isso que Deus é trino. São 3 pessoas na Trindade. Um amor que os estudiosos chamam de dança de amor. O pai amando o filho amando o pai, o Espírito Santo amando o pai e amando o filho. O amor já existe. O que Deus faz é o seguinte, venham para participar desse amor. A dança do amor. Os irmãos estão entendendo? De verdade mesmo? Porque às vezes nós achamos o seguinte, eu vou dar uma chance para Deus. Aquele senhorzinho, a gente pensa em Deus um senhorzinho, né? Carente, um vovô que fica implorando o carinho dos netos. Deus é amoroso sim, gente. Não tenho dúvida disso. Mas a gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele quer demonstrar o seu amor para pecadores que não querem nada com ele. E quando eu entendo que esse Deus não tem obrigação de me amar, mas mesmo assim me amou, e como ele me amou? Dizendo, eu te amo? A Flávia leu hoje João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou. Quem que ele entregou? O seu único filho. Você que entendeu a misericórdia de Deus, qual é a resposta a essa misericórdia? Um culto racional ou espiritual. Agora você vai adorar a Deus. E quando nós tratamos desse culto racional, ele não pode ser reduzido às nossas emoções. Porque se você depender das suas emoções para cultuar a Deus, eu não sei você, mas tem dias que eu acordo, a vontade é ficar na cama o dia inteiro. Vocês têm isso também? Só umas 3 pessoas balançaram a cabeça aqui. Vocês são crentes demais, gente. Tem dia que é assim, gente. Se a gente depender das emoções... É por isso que o Joey, que pregou aqui, eu nunca me esqueço dessa palestra dele. Às vezes nós falamos assim, missões é preciso ter amor pelas almas. Se missões dependesse de amor pelas almas, meus irmãos, os perdidos continuariam perdidos. Porque tem dia que você não ama alma nenhuma. Não é mentira? Missões é feita por amor a Deus. Obediência ao Pai. Por isso que é uma ordem. É uma ordem. Ide, portanto, e fazei discípulos. O nosso amor, ele oscila o tempo inteiro. Gente, estou no meio de pessoas maduras. Até o amor pela esposa, o amor pelo marido. Ou não acontece isso com vocês? Você ama do mesmo jeito até hoje? É mesmo? Todo mundo? Do mesmo jeitinho? Coisa boa. Irmãos,
E aí, nesse culto racional, ele precisa ser feito, precisa acontecer em espírito e em verdade. O que significa adorar a Deus em espírito? Faz um contraste aqui com o lugar físico. A mulher perguntou para Jesus, qual é o lugar da adoração? Porque havia um debate entre judeus e samaritanos sobre o lugar. Qual monte? Qual prédio? Qual altar? Qual é o altar que Deus aceita, os nossos sacrifícios? E a resposta de Jesus à mulher samaritana é provavelmente as palavras mais revolucionárias de toda a Bíblia. Confesso que eu não havia prestado tanta atenção como dessa vez. Porque a resposta de Jesus para a mulher samaritana é essa aqui, ó, presta atenção. Projeta Lucas, por favor. Volta. João. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Gente, isso aqui é revolucionário, o que Jesus está dizendo. A proposta de Jesus do culto em espírito e em verdade é dizer, Jerusalém, que era o centro do mundo. Se tinha um local para você adorar a Deus, na velha aliança era Jerusalém. O único local de culto, o único local de sacrifício. E aí Jesus vem e diz, nem em Jerusalém, nem em Jerusalém. E aí o pastor Hernandes foi cirúrgico aqui, projeta, Lucas. Jesus orienta a mulher samaritana que não é ao judaísmo que os samaritanos devem ser convertidos, e nem é para Jerusalém que devem fazer peregrinações a fim de adorar. Porque até hoje tem algumas pessoas que olham para Jerusalém como se aquele lugar fosse o lugar mais próximo de Deus. Aí o próprio Cristo diz, nem em Jerusalém, não existe mais um local específico onde Deus só quer ser adorado ali, ou a adoração nesse lugar é melhor do que qualquer outro lugar, gente. Não existe isso. Porque a adoração agora é em espírito, não é preso a nenhum local e é em verdade. Jesus continua respondendo para ela, verso 24, projeta Lucas, por favor. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu disse para vocês, no outro estudo, que enquanto o sumo sacerdote estava oferecendo sacrifícios ainda, onde o Pentecostes acontece? Onde o Espírito Santo é derramado? No templo? Não, numa reunião de oração, dentro de uma casa. Porque Jesus um dia olhou para aquele templo e diz assim, ó, não ficará pedra sobre pedra. E quando ele olha para o templo, as pessoas estão achando que ele está falando do templo físico. Ele diz, eu destruirei esse templo. E em 3 dias ele vai voltar. Porque é em Cristo a nossa adoração. Não é presa a lugar nenhum, gente. Não é preso a nenhum local. Nosso culto, ele é aceitável diante de Deus, porque nós nos aproximamos do Senhor pelo novo e vivo caminho. Que caminho é esse? O sangue que foi derramado. É por Cristo que nós adoramos a Deus. Não é porque você chegou no local certo de adoração. Eu não estou falando mal desse local. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse local. Isso aqui é uma bênção de Deus. Os primeiros cristãos, eles se reuniam às vezes em cemitério e coisas assim. Nós agradecemos a Deus. Mas a adoração não acontece só aqui. Concordam comigo? Ok? Confissão de fé de Westminster. Por favor, Lucas. Agora, sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a um lugar, a um certo lugar. Nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para qual se dirija.
Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias, olha aí o culto familiar, diariamente em secreto, estando cada um sozinho, como também, agora presta atenção nessa parte final aqui, ó, como também, mas solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente desprezadas nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcionar ocasião. Esses homens aqui estavam à frente do tempo. Porque nem sempre teremos condições de nos reunir. A pandemia provou isso. Períodos de guerra acontecem isso, em que a reunião pública do povo de Deus às vezes não dá para acontecer. Calvino experimentou algo que nós experimentamos aqui, porque a gente conhece pouco da história. A pandemia aconteceu na época dele também, uma espécie de uma peste que eles falam, né? Naquele período ali, e que as reuniões públicas do povo de Deus não puderam acontecer. Então, sempre que possível, nós devemos valorizar a reunião pública do povo de Deus. Nós devemos adorar a Deus em espírito, que significa em qualquer lugar, mas também em verdade. A adoração não é somente ordenada pela verdade de Deus, mas também é cheia com a verdade de Deus. Qual é o conteúdo da nossa adoração? E eu não quero ser mal interpretado aqui nessa manhã. Bíblia, do início ao fim. O conteúdo da nossa adoração é a palavra de Deus. Mas como fica então, irmãos? Porque já me perguntaram isso uma vez. Como fica esse texto aqui, ó? Projeta, Lucas, por favor. Ora, este Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Eu já vi muita gente usar esse texto. Pastor, o Espírito do Senhor é o Espírito de liberdade, então eu faço o que eu quero. É assim mesmo que funciona? Esse texto aqui está falando de culto, esse é o ponto. Geralmente quem gosta de como é que eu não tinha muito isso no passado, gente, coreografia, essas coisas no culto, usava esse texto aqui. Ah, gente, para com isso. Presbiteriano é sorveteriano demais, né, dona Lili? Então, onde há o Espírito do Senhor, a gente pode fazer o que quiser. Pode até plantar bananeira para a glória de Deus. Irmãos, eu já falei para vocês que nós precisamos ler o texto dentro do contexto. Todo texto tem um contexto. Os judeus, quando liam o Antigo Testamento, não conseguiam enxergar Cristo. Estavam com um véu. O que é a conversão? A conversão é tirar o véu. O Espírito Santo liberta a pessoa para compreender Cristo. E o Espírito não contradiz o que a Bíblia já revelou. O que significa que o Espírito do Senhor é o Espírito de liberdade? É o Espírito que liberta o homem para compreender Cristo. É só isso que esse texto está dizendo. Não é para fazer o que você quiser fazer. Porque está um véu. Até hoje o judeu, quando lê o Antigo Testamento, com esse véu sobre o seu rosto, ele não consegue compreender Cristo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo isso, que o Espírito é que liberta para compreender a obra de Cristo. Ele consegue compreender que aquele profeta que Moisés um dia disse, vai se levantar um profeta maior do que eu. E quando Jesus pisa, o André diz, é esse que Moisés estava falando. Porque o véu foi tirado. É esse aí, o Messias. É por isso que as pessoas não reconhecem Cristo, porque escravos. É só quando o Espírito Santo liberta. E aí a pessoa compreende. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Projeta, Lucas, por favor. Seria uma contradição do Espírito levar o seu povo a adorar a Deus de forma contrária à palavra que ele mesmo inspirou, diz Augusto Nicodemos. Seria uma contradição. Vocês conhecem aquela frase bem presbiteriana? A Bíblia é a nossa única regra de fé e de quê? De prática. Então nós adoramos
a Deus, nós oramos ao Senhor com a Bíblia. Projeta, Lucas. Devemos pregar a Bíblia, cantar a Bíblia, orar a Bíblia, administrar a Bíblia visível, que é isso? A ceia, palavra ali representada nos elementos. Esta é a forma de honrar a Deus, salvar pecadores, santificar os santos e adorar em espírito e em verdade. Deixa eu explicar algo aqui para não ficar nenhum ruído na comunicação. Quando nós afirmamos que nós temos que cantar a Bíblia, não é, meus irmãos, que você tem que pegar um capítulo da Bíblia e colocar música nele, porque tem gente que interpreta assim. A música, ela precisa de harmonia, ela precisa de uma licença poética. Não é isso que eu estou falando quando a gente fala que tem que cantar a Bíblia. Cantar a Bíblia é saber se o que você está cantando, o conteúdo é bíblico e está em harmonia com as promessas de Deus. É por isso que às vezes nós presbiterianos criticamos algumas músicas, porque cantamos algo que na verdade na nossa teologia a gente não acredita. Eu sei, irmãos, que às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, porque, poxa, a melodia é tão boa, e a gente precisa estar às vezes, né? Irmãos, você vai mesmo prometer para uma pessoa o que Deus não prometeu? E você sabe muito bem que é mais fácil a pessoa sair daqui, presta atenção nisso, lembrando das músicas que cantou do que o sermão do pastor. A música grava muito mais. É por isso que Lutero, ele era um teólogo e músico, e ele trabalhou tanto nisso. A necessidade de cantar a Bíblia, o conteúdo bíblico. E é por isso que a gente precisa ter esse zelo com as músicas. Porque às vezes a pessoa está passando por um problema, por um período de sofrimento, e você, naquela música, vai levando a emoção da pessoa, a pessoa sai daqui com uma certa esperança. Mas, irmãos, sem uma fundamentação bíblica, prometendo o que Deus não prometeu. Eu sei que isso incomoda a gente. Mas eu não posso fazer isso. E aí é um problema. É um problema. Eu insisto nisto, porque esse assunto é muito delicado. Peço a Deus que te dê muita humildade para aquilo que nós vamos mexer agora. Porque nós somos tendenciosos aos extremos. Nós somos extremados demais. Muitos anos atrás veio um pastor aqui e pregou no Encontro da Fé Reformada, e ele disse o seguinte: olha, a gente sai de um extremo e vai para o outro. Dificilmente nós procuramos um ponto de equilíbrio. Existe um movimento dentro da IPB, dentro da nossa denominação, que por causa do perigo das músicas sem uma letra boa, eles só querem cantar os salmos. Chama salmodia exclusiva. E aí só cantam os salmos. Nem todo mundo concorda com isso, porque se você cantar só os salmos, você nunca vai cantar o nome do seu Salvador, de Jesus Cristo. E na Bíblia não tem só os salmos. O cântico de Maria é um cântico lindo. Necessariamente você não precisa cantar só os salmos. Pode cantar os salmos também, mas necessariamente não. Você tem tanta música, cânticos maravilhosos, cheio de Bíblia. Cheio de Bíblia. A nossa denominação está passando por um período de uma comissão permanente, onde eles estão revisando os hinos do inário. Eu estava no Supremo Concílio em 2014, quando essa proposta chegou. Mas antes eu preciso contar algo para vocês. Há uns anos atrás, não me perguntem onde, eu estava pastoreando uma igreja, e aí, dia do aniversário, eu falei, vamos organizar um aniversário. Chamei a liderança, vamos organizar. E aí um irmão chegou para mim e falou, pastor, o que o senhor acha? Fiquei pensando, o que vai vir, né? A gente chama 3 grupos de louvor. O pregador, você não precisa se preocupar, não. Chama qualquer um mesmo. E outra coisa, pede para ele pregar um pouquinho só. Falei, meus irmãos, não é assim.
Então nós somos assim, nós vamos para os extremos. Um não quer música nenhuma, só quer salmos. O outro quer muita música. Mas como que fica isso, gente? Porque nós presbiterianos do Brasil, nós temos algo chamado liturgia. E isso não é da igreja romana, não, tá, gente? Liturgia é o nome bíblico. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A verdadeira adoração é mais que música. Eu já mostrei para vocês que a gente tem que cantar. A música faz parte. Jesus canta na nossa boca. A música pode ser um instrumento para a expressão da adoração, mas existem outras disciplinas espirituais. Orar, dar ações de graças, ofertar, ouvir a palavra de Deus quando proclamada. Por isso que existe uma ordem litúrgica, e eu disse para vocês na semana passada que a palavra, a pregação, não é a parte mais importante do culto. E às vezes nós falamos isso, como se o momento de música do louvor fosse só um aquecimento para preparar a gente. Não, gente. O culto, do início ao fim. É por isso que quando o culto público acaba, nós falamos agora encerrou o culto público. Agora você vai voltar para sua casa e a vida como culto continua. Na IPB, procura-se esse equilíbrio, onde você tem momento de adoração, momento de confissão, ministração da palavra de Deus. Você já foi num culto que é tudo misturado? Quem já foi aqui? Já foi? Gente do céu. O dirigente prega, o grupo de louvor prega, faz apelo, o pastor prega também, e tem gente que volta despregando tudo que você pregou. É uma loucura. Já foram? Um dia eu fui convidado para pregar num culto mega turbo power pentecostal. Eu era o pregador da noite. Aí tudo bem, mas aí tinha tanta gente pregando que eu falei, nem sei que eu vou ser aqui hoje. Aí preguei, depois veio um tal de José do Egito pregar depois do que eu preguei. E despregou tudo que eu preguei. Irmãos, existe uma ordem litúrgica. Momento de orar, momento de orar. Momento de cantar, momento de cantar. E momento de pregar, momento de pregar. Às vezes a gente mistura isso tudo, mas isso é porque tem influência. Nos próximos estudos eu vou entrar nesse ponto. Porque 1.500 anos de uma única denominação, onde a participação do povo de Deus foi sendo tirada pouco a pouco, saindo. O canto era gregoriano, latim. Quase ninguém entendia nada. Aí o que geralmente nós fazemos? Nós vamos para a outra ponta, para o neopentecostalismo. E o grupo de louvor prega, canta e a maior parte do culto é só o grupo de louvor. É assim que funciona. Mas vamos deixar isso para depois. Vamos lá com o Calvino aqui, por favor. Ah não, antes do Calvino, Brian Chappell. Projeta. A palavra bíblica para tudo que está incluído em nossa adoração é liturgia. Latreia. E ela simplesmente, está de Romanos 12, tá? E ela simplesmente descreve a maneira pública na qual a igreja honra a Deus durante o tempo em que está congregada em louvor, oração, instrução, compromisso. Todas as igrejas que se reúnem para adorar têm uma liturgia, mesmo que essa seja muito simples. Aqui vocês estão acostumados com o sistema presbiteriano, nós temos uma liturgia, uma ordem litúrgica, onde a igreja reunida adora, começamos buscando o Senhor em adoração, leitura da palavra, uma leitura que nos leva à confissão de pecados, onde nós confessamos que somos pecadores, temos o nosso momento de adoração, temos o nosso momento de intercessão, onde nós oramos por nós mesmos, oramos pelas pessoas. Temos um momento de instrução, um momento específico, onde o pastor se preparou durante a semana inteira para trazer o alimento para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
Eu queria que você escutasse aqui com o coração bem aberto. Não se arme para aquilo que eu vou falar. Porque o que eu vou falar, eu sei que para algumas pessoas é igual experiência. Eu não discuto, eu decidi no meu ministério não discutir experiência com ninguém. Se alguém chegar para mim e falar assim, pastor, eu vi um anjo ontem à noite. Tá bom. É a sua experiência. Quê? Para eu chegar para trás. A Géda está me vigiando, gente. Fizeram fofoca para a Géda, tá? Dani, acho que foi você ou Celinha, hein? Porque eu tenho costume de ir levando o púlpito. Então, eu não discuto mais experiência com ninguém, porque eu sei que a experiência é um problema. A pessoa teve aquela experiência, mesmo que aquilo, né? Às vezes a gente extrapola o que a Bíblia diz, e aí eu respeito, pronto. E aí, o problema é quando você vem com a sua experiência e tenta falar assim, pastor, se o senhor não tiver essa experiência, o senhor não é crente não. Aí complica um pouquinho. Mas você pode ter a sua experiência, eu não vou achar ruim com você não vou ficar tentando te convencer do contrário não. Mas, por exemplo, irmãos, os hinos do nosso inário. Quem tem Bíblia com hino no inário aí? Quem tem a Bíblia impressa com inário aí? Está com a sua Bíblia aí? Tem? Algumas pessoas pensam que esses hinos, eles são inspirados porque estão impressos junto com a Bíblia. E que não podem ter erro teológico. Como eu disse para vocês, existe uma comissão permanente dentro da IPB revisando os hinos do nosso inário. No dia da discussão sobre a questão do inário, você quer falar, Celinho? Herminho? Já vem? Nem os comentários. Boa! Exatamente. Nem os comentários da Bíblia de Genebra, que é a nossa Bíblia, são inspirados. Tá bom. Aliás, irmãos, foi até bom você tocar nisso. Quando a confissão de fé diz na inspiração da Bíblia, nem é a tradução. São os textos originais. Sabiam disso? Nem a ARA, a mais antiga. O que a confissão de fé diz? O texto hebraico, o texto grego e aqueles textos em aramaico são inspirados por Deus. Inerrantes. As traduções podem errar. É isso que a confissão de fé diz. Os nossos textos diz. Ok? Então vamos caminhar. E aí no dia da discussão lá do inário, um senhor se levantou e já gritando no microfone, não toque no inário. E aí foi aquela bagunça danada assim, aquele barulho, né? E aí para piorar a situação, ele pegou e falou assim, quem me conhece sabe que eu sou brabo, hein? Aí ele perdeu a razão, ele saiu da linha. Mas presta atenção numa coisa. Eu amo os hinos do inário. Tem alguns que a gente tem alguma dificuldade teológica e vocês vão ver por quê, porque em breve deve sair a revisão. E eu não estou falando mal dos hinos do inário. Não estou falando, queria que ficasse claro isso para vocês. Mas algumas letras do hino do nosso inário, assim como alguns cânticos também que nós cantamos, eles não são compreensíveis para a igreja. Ou para a maioria do povo de Deus. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques e no prados em flor, no fragoso cantil na amplitude celeste, um hino ressoa o Senhor. Todo mundo da igreja entende isso? Todo mundo sabe o que é um fragoso cantil e amplitude celeste? Todo mundo sabe o que é um divino preceptor? Às vezes, usar palavras difíceis, e isso eu aprendi com Lutero e com Calvino, pode impressionar as pessoas. Eu tive aula com um dos homens que eu considero mais inteligentes do Brasil no meio da teologia, chama Jonas Madureira. Ele é um dos. Já está indo para o pós-doutorado dele. Ele é filósofo. E chega aquela garotada, né? Todo mundo, o pessoal, para aula e tal.
E ele fez algo assim para pegar a gente. Ele começou a filosofar na aula. E começou falando coisas, e aí quando terminou, tá todo mundo assim, rapaz, mas que coisa profunda que ele disse. E eu mais, sem entender nada, falei, meu Deus, naquele dia eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí no final ele falou assim, vocês compreenderam? Aí teve uns que levantaram a mão, não, o senhor foi profundo demais. Sabe qual foi a resposta dele? Eu não falei nada com nada. Só para mostrar para vocês como vocês se impressionam. Vocês são pastores, vocês vão pastorear o doutor e vocês vão pastorear o analfabeto. Na mesma igreja. Lutero dizia que o evangelho tem que ser pregado como uma mãe conversa com um bebê. Como uma mãe conversa com um bebê? Aquela linguagem de adaptação. Se esvazia. Fala até errado às vezes, né? Não está falando para falar errado. Então, irmãos, nós precisamos ter essa preocupação. Se a pessoa que não tem tanta instrução vai conseguir prestar um culto racional. É o culto racional. Não é só com a emoção, mas passa pela compreensão. Olha que Calvino aqui, olha Calvino, projeta Lucas. Não, ainda não é Calvino ainda falta chegar no Calvino. A confusão dos nossos dias também se demonstra nos extremos emocionais. O culto de muitas igrejas tradicionais se tornaram secos e solenes. Outras igrejas adotam o princípio de que o culto sempre precisa ser emocionalmente empolgante e alegre. Músicas são escolhidas meramente para o seu valor de animar a igreja. Não há nenhuma preocupação em encontrar os crentes onde estão, depois de umas semanas de altos e baixos, para conduzir seus corações a Cristo com a riqueza de exaltação e confissão, lamento, gratidão e petição. Lucas, projeta para mim, por favor, eu volto depois. O texto de Calvino, esse aí. Calvino entendeu que os fiéis deveriam ser incluídos no canto litúrgico. Defendeu que uma condição para que isso acontecesse era que a música executada fosse regida pelo princípio da simplicidade. A gente pudesse compreender, gente. Ô, irmãos, tivemos aula sobre tradução bíblica. Se Calvino e Lutero estivessem nos nossos dias de hoje, muito das traduções que são usadas, concupiscência da carne, isso não seria essa linguagem. Linguagem simples, o desejo da carne. Para que o irmão iletrado, com contato com a Bíblia, compreendesse isso. O que Lutero fez quando ele traduziu a Bíblia? Linguagem simples, linguagem que o povo possa compreender. Da mesma maneira, o canto congregacional, ele precisa ser compreensível. A gente precisa cantar música que as pessoas compreendam. A adoração tem que ser assim, gente. Em espírito e em verdade. Porque eu não canto só com emoção. Projeta para mim o próximo texto, Lucas. 1 Coríntios 14, 13 a 19. Se você quiser marcar na sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 13. Primeiro Coríntios capítulo 14, verso 13 a 19. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas minha mente fica infrutífera. Olha agora, que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas por outro lado, não é edificado. Mas o outro não é edificado.
Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Qual é a preocupação de Paulo aqui, irmãos? Qual é a preocupação? Exibir o seu conhecimento? Edificação mútua. Adianta. Por que que a igreja se reúne como povo de Deus? Não é o seu culto particular. No seu culto particular, beleza. Mas no culto público, a edificação da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Meu irmão está compreendendo? Meu irmão tem condições de dizer amém? Não somente com as emoções. Porque às vezes, se você sabe muito bem, se a gente quiser mexer com a emoção das pessoas, tem como fazer isso. Tem como você deixar uma pessoa bem mexida emocionalmente. E ela pode dizer amém sem compreensão. Passou pelo raciocínio, compreendeu mesmo, é por aí mesmo. É por isso que eu tenho dificuldade, e aqui eu concordo com Keller, com o culto contemporâneo. Já ouviu falar no culto contemporâneo? Uma igreja contemporânea, uma igreja que procura fazer a leitura do nosso tempo. Claro que a gente precisa fazer. Mas uma igreja que engessa hoje, a nossa igreja, nós estamos em 2025, esse é o nosso período, 2035 já vai ficar ultrapassada. A gente tem que fazer a leitura o tempo inteiro. Por quê? Na igreja você tem, e Deus faz isso de propósito, pessoas não. Na igreja, a igreja presbiteriana é composta por bebês e os anciãos. E você não pode tentar agradar uma faixa etária. Porque o culto não é para agradar ninguém, é Deus. Por isso que ele é ordenado pela palavra. Não é procurar, vamos encher essa igreja de jovens agora? Então vamos preparar aqui para a gente abraçar os jovens. E daqui a pouco esses jovens ficam velhos. E eles não. Aí vem, o que nós vamos fazer agora? A gente precisa ter sensibilidade. Claro que precisa. Claro. Claro que a gente precisa ter sabedoria, porque o culto comunica. O culto é para Deus, mas ele comunica. Tim Keller, projeta o texto do Tim Keller aí, Lucas, por favor. É antes. Vai lá. Mais uma. Não, Keller. Esse. Qualquer culto de adoração coletiva que seja estritamente contemporâneo ficará ultrapassado muito rapidamente. Além disso, ele será necessariamente destinado a um nicho do mercado muito limitado. Você tem igrejas hoje, gente. Igrejas só para jovens, igrejas só para idosos, igrejas só para adolescentes. Mas qual é a ideia, gente? O culto. Adoração, todo mundo. Criança chorando, idosos reclamando às vezes do ar-condicionado está muito frio, as irmãs da menopausa estão com calor, está com frio, e vão embora. Os adolescentes. E é assim. É assim. Você imagina o povo de Deus saindo do deserto e indo para a terra prometida. Moisés foi um homem muito calmo, não? Aquela reclamação, gente ficando para trás, volta lá, busca o fulano, e vem as crianças bagunçando tudo, derrubando tudo, e vão embora. Deus não separou por faixa etária. Deus não separou. Agora vem um ponto. Somos chamados como igreja a não buscar o nosso próprio interesse. Entendemos isso agora de verdade? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. O que for para a edificação do outro. Isso confronta a ideia de que eu sou o centro. Aí confronta também aquela ideia de você fazer avaliações do outro.
do culto, do grupo de louvor, do pregador, do diácono, do presbítero. Você está procurando o seu próprio interesse. Aí não tem jeito, né? É quem que você quer agradar? É você mesmo? Michael Horton diz: a igreja não são as pessoas que você escolhe, mas que Deus escolheu e resolveu colocar você para caminhar juntos. Tim Chester, que é um presbiteriano que eu gosto muito, ele diz que nós somos como pedras brutas, cheias de quinas, que Deus coloca dentro de um saco e sacode a gente, para um esbarrar no outro. Mas não é para machucar, é só para alisar as quinas. Igreja é isso. Agora, vejam bem, e eu estou terminando. Você, como igreja, entendeu a misericórdia de Deus. Você não merecia um Salvador. Deus te salvou e te colocou junto com pessoas inacabadas para adorar o mesmo Deus. E não para buscar o seu próprio interesse. E sim, pensar na edificação do outro. E Deus nos ajude. Estamos finalizando o ano aí. Faltam, acho que 2 escolas. Só 2 escolas. Uma escola, né? Mais uma só. Mas que Deus nos ajude, irmãos, a pensar nessa misericórdia de Deus e oferecer ao Senhor esse culto agradável. Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Deus bendito, nós te louvamos, porque Tu és um Deus misericordioso, bom, compassivo. Queremos colocar a nossa vida diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia mais uma vez, essa misericórdia que se renova a cada manhã, a causa de não sermos consumidos. Continue, Deus, visitando a noiva do Teu Filho, continue embelezando essa noiva, continue resgatando o coração dessa noiva, continue aperfeiçoando essa noiva, continue confrontando, Deus, essa noiva com amor, com misericórdia, com a Tua santidade, nos chamando para um relacionamento mais próximo contigo. Abençoa o Teu povo nessa manhã que ouviu essa palavra, abençoa a minha vida, Deus. Me ajude como pastor dessa igreja a ter a sensibilidade daquilo que o Senhor quer para a vida dessa igreja, como ensino, como instrução. Abre o coração do Teu povo todos os dias, assim como um dia o Senhor abriu o coração de Lídia para compreender o que Paulo estava ensinando. Mas Deus, o nosso grande desafio não é só compreender com a mente, mas ter o coração transformado e não ser apenas ouvinte da Tua palavra, mas praticante, a começar em mim, Senhor. Me ajude. Me ajude nos meus momentos de lutas internas. Ajude os meus irmãos. Nos momentos em que as nossas emoções, elas oscilam. Em nome de Cristo, que Teu Espírito continue agindo em nós, continue operando o querer do Senhor, produzindo novos afetos, novos desejos,